assuntos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. 8h43, nosso convidado para o Café com Política de hoje é o porta-voz do MBL, Movimento Brasil Livre, Thiago Dairel. Bom dia, Thiago, bem-vindo aqui à Rádio Super. Muito bom dia, Rodrigo, muito bom dia, Thalita. Queria dia. agradecer à Rádio Super por estar convocando, chamando o MBL, um espaço democrático aqui, para a gente estar falando principalmente sobre o plano diretor. É uma honra estar aqui. Esse é o nosso compromisso de fazer o Café com Política um quadro democrático, um quadro que ouve qualquer denominação política, qualquer orientação política também, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro. Esse é o nosso compromisso. Mas, Thiago, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu sei que vocês têm aí uma movimentação muito grande em relação ao plano diretor de Belo Horizonte, que está em tramitação há 4 anos, que deve ser votado em segundo turno agora no dia 5 de junho lá na Câmara Municipal. E uma crítica pesada que vocês têm feito é especificamente a questão da outorga onerosa, que é o direito de construir na cidade, e essa outorga onerosa ela passa a existir de maneira mais efetiva a partir dessa nova versão do plano diretor que quer a Prefeitura de Belo Horizonte, ou seja, o sujeito que ele quiser construir para além do potencial construtivo daquele terreno vai ter que pagar para a Prefeitura. Primeira pergunta, portanto, por que essa contrariedade com a outorga onerosa? Olha, são vários motivos essa contrariedade com a outorga onerosa, mas vamos citar alguns exemplos aqui. A cada 100 metros só pode se construir 100 metros quadrados. O resto é outorga onerosa, ou seja, taxa, ou seja, dinheiro do bolso da população, do trabalhador sofrido que vai para a prefeitura. Ou seja, isso é um imposto e nós do MBL achamos isso um absurdo. Nós estamos do lado da população de Belo Horizonte que está cansada de pagar imposto. A gente não entende por que a prefeitura e por que os vereadores querem criar realmente esse novo imposto. Eu queria falar um exemplo no bairro da Graça, aqui em Belo Horizonte. Um empreendimento, um prédio com 6 apartamentos de 81 metros quadrados cada, e um apartamento de 54 metros, ou seja, um prédio com 7 apartamentos, os proprietários iam pagar 144 mil de imposto para a prefeitura em um prédio de 7 apartamentos. Isso é um absurdo, isso vai acabar com a economia e com a construção civil da cidade. E para além da outorga onerosa, Thiago, quais são os outros pontos do novo plano diretor que vocês do MBL acreditam que não são viáveis para a população de Belo Horizonte? O nosso principal ponto é realmente esse da outorga onerosa. Eu queria citar mais um exemplo aqui, falar sobre o plano diretor, que é um plano muito complexo. Você que nos ouve aí, o plano diretor, ele é um plano que tem uma mãe, e a mãe dele é a senhora secretária de Política Urbana Maria Caldas. Nada contra ela de forma pessoal, mas ela já foi membro do PT, é faixa Lula Livre no Facebook, Haddad 13, e o plano, por esses motivos, a gente também vê que é um plano de esquerda. Eu queria falar para você de Belo Horizonte que se você pensa em comprar um imóvel agora, se você pensa em um local de trabalhar, pode ser que aumente em cerca de 30%. Alô, meus amigos do Barreiro, essa região tão querida de BH. Aí, pode ser que vocês aumentem 38%. Venda nova, 33% do valor do imóvel em Belo Horizonte. Na Nordeste, 37%. Na Leste, vocês da Leste, pertinho da Câmara de BH, tem que ir manifestar contra os vereadores, pois pode aumentar 35%. Eu, por exemplo, que moro na Centro-Sul, se passar o plano diretor com a outorga, pode ser 37%. Sabe, Rodrigo? Se eu quiser casar daqui a uns anos, sair da casa dos meus avós, eu vou ter dificuldade para comprar um novo apartamento. Será que eu vou ter que mudar para Nova Lima? Eu não quero que isso aconteça. Muitas vezes as pessoas que defendem a outorga onerosa, Thiago, dizem que essa é uma maneira de ordenar a ocupação da cidade, de garantir que a cidade não vai crescer além daquilo que se espera. O que você responde para essas pessoas que apresentam esse tipo de discurso em relação à outorga onerosa como uma maneira de ordenar a ocupação do solo na cidade? Olha, eu respeito a posição dessas pessoas, mas eu discordo. Eu vejo a outorga onerosa não como uma forma de ordenar a cidade de Belo Horizonte, mas sim de desordenar a cidade de Belo Horizonte. Queria citar mais um exemplo aqui. O país ainda vive, de certa forma, uma crise, e o desemprego em Belo Horizonte, ele é da seguinte forma: em 2018, no saldo de contratados e demitidos, Belo Horizonte gerou 30 mil empregos, e desses 30 mil, metade quase, 14 mil, foi a construção civil que gerou em Belo Horizonte. E esse ano de 2019 é mais assustador ainda. No saldo de contratados e demitidos, BH gerou no total 6.500 empregos e a construção civil 5.570. Meus amigos, caros ouvintes, se o plano diretor passar, as construtoras de médio, de pequeno porte, principalmente, vão sumir de Belo Horizonte.
que mais gera emprego vai sumir de Belo Horizonte, vai ter um grande número de desemprego. E aí, meus amigos, a economia da cidade vai ficar ruim, vai pifar. Então vamos pressionar os 41 vereadores para não aprovar esse projeto, em nome de todos vocês. Muito obrigado. Tiago, vocês chegaram a procurar a Prefeitura de Belo Horizonte, que é quem está articulando, obviamente, a aprovação do plano diretor, o prefeito Alexandre Calil, algum emissário dele, ou a secretária Maria Caldas, a quem você criticou agora há pouco? Olha, na verdade nós procuramos alguns membros do governo e até o vereador líder de governo, né, da Câmara Municipal. Fomos a um evento dele no bairro Belvedere, que ele estava falando sobre uma parte que até achamos interessante do plano, que é a flexibilização do comércio. Você está falando do vereador Léo Burguês, então? Sim, do vereador Léo Burguês. Sobre uma parte que até achamos interessante, que é a flexibilização do comércio, que é o seguinte: nada mais justo. O cara que tem no seu primeiro andar aí, de uma casa, quer fazer um comércio na casa, e no segundo andar quer morar. Mas lembrando que aí, para construir o segundo andar, ele ia ter que pagar uma taxa cara a mais para a prefeitura. A gente foi falar lá na quinta-feira, retrasada. Infelizmente, o MBL foi expulso. Uma assessora do vereador tirou a gente lá e não deixou a gente falar. Nós fomos expulsos, temos gravações disso. Então, a gente, por falta desse diálogo, não conseguimos falar com a prefeitura. Até o momento, a gente queria muito dialogar, conversar. A política se constrói com respeito e com diálogo, principalmente. Tiago, vamos falar um pouquinho agora da política a âmbito nacional. No último domingo, por todo o Brasil, ocorreram protestos a favor do presidente Jair Bolsonaro. E no Twitter, uma das hashtags mais comentadas foi a MBL Traidores de Pátria, porque alguns criticaram que vocês não fizeram apoio às manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro. Como que a MBL se posiciona em relação a essas críticas? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, caros ouvintes. No começo dessa manifestação de domingo, estavam sendo colocadas algumas pautas que o MBL nacional não concorda, no começo, que eram as pautas a favor do fechamento do Congresso e a favor do fechamento do STF. E o MBL acredita na democracia e no diálogo. Então, por isso, o MBL não quis participar. Depois, as pautas foram também a reforma da Previdência, pacote anticrime e o MBL. Apesar de não ter participado da reforma da Previdência, enviou 200 ativistas para Brasília. Eu fui para Brasília na semana passada, conversei pessoalmente com mais de 40 deputados, a maioria mineiros, para falar da importância da reforma da Previdência e pedir que eles votassem a favor da reforma da Previdência. E, Tiago, como é que vocês têm acompanhado o MBL aqui em Minas e esses primeiros momentos do governo Jair Bolsonaro? Há muitas críticas de descoordenação política, de dificuldade mesmo, e a dificuldade é evidente que o presidente tem enfrentado para governar na interlocução, por exemplo, com o Congresso Nacional, mais especialmente com a Câmara dos Deputados. Como é que vocês têm avaliado esse governo, que é um governo que se apresenta como um governo de direita e liberal? Olha, realmente o Jair Bolsonaro, eu e o MBL, nós não somos de admirar pessoas, nós somos de admirar fatos e se mobilizar por fatos ou por pautas. Eu pessoalmente admiro o Jair Bolsonaro porque ele foi o homem que conseguiu tirar a esquerda e o PT do poder, isso é muito importante. Mas nós vemos que falta um certo de diálogo, um certo de articulação política, para que as pautas dele são boas. Pacote anticrime é excelente, ele fez algo que foi importante, mandou os médicos de Cuba, que a gente financiava uma ditadura comunista, de volta para lá. A questão também da Previdência, as pautas deles são boas. Falta diálogo com o Congresso, e o MBL quer ajudar também nesse diálogo do presidente com o Congresso. Nós estamos caminhando já para o fim do Café com Política, Tiago, mas antes nós temos um quadro de bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, Tiago? Combinadíssimo. Movimento Brasil Livre pode virar um partido? Pode virar um partido, sim. Gestão Calil em Belo Horizonte, qual a avaliação? Péssima. Uma gestão que já aumentou imposto, que quer aumentar mais imposto e tirou a centralidade das regionais. Centralizou as regionais e deveria centralizar. O trânsito em Belo Horizonte está um caos. A gente tem que rever 2020 na prefeitura. O que deve ser prioridade no plano diretor da cidade? Tirar a outorga onerosa, mais imposto não. Direita. Uma ideologia importante que hoje a maioria dos brasileiros é adepta dela, e também no mundo a maioria das pessoas tem sido adepta dela. Esquerda. Mais imposto, mais pessoas passando fome, comunismo, isso não é bom. Governo Bolsonaro.
Bolsonaro é um homem abençoado, que tem tudo para dar certo, mas falta muita articulação política e a gente ora e acredita que isso vai acontecer. Tiago Dayer é o porta-voz do Movimento Brasil Livre. Só queria só falar mais alguma coisa aqui antes de despedir de vocês. Peço que seja rapidinho, que nosso tempo já está estourado muito rápido. aqui. Bom, a gente ficou sabendo também que teve um empreendimento do prefeito na Avenida Bernardo Monteiro que foi aprovado antes do plano diretor, tem uma semana. A gente queria deixar a indagação se por que ele aprovou esse empreendimento antes do plano diretor. Será que ele gosta do plano ou não? A gente vai procurar a resposta do prefeito Alexandre Calil, nossa produção. A Adriana Ferreira já, inclusive, vai fazer contato com a prefeitura a partir dessa fala do Tiago. O espaço, obviamente, está aberto para a resposta do prefeito Alexandre Calil. Tiago, mais uma vez, obrigado pela visita. Foi um prazer recebê-lo aqui no Café com Política. Obrigado, gente. Valeu. Ótimo.